Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Liturgia de 14 de julho de 2021, quarta-feira da 15ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada: contemplarei justificado a vossa face, e sereis saciado quando se manifestar a vossa glória. Trecho do Salmo 16, versículo 15. Oração do dia. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno desse nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º e do 9º ao 12. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o seu povo, o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei quando tiveres tirado do Egito o povo. Vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º. Refrão 8º-A. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, o Senhor é indulgente, é favorável, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente, é favorável. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes o mistério do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Trecho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É uma reflexão. Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Escondeste estas coisas aos sábios. Mateus 11, versículos de 25 a 27. Existe uma ciência que vem de Deus. São Paulo apóstolo a identifica como um dom do Espírito Santo, conforme está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. O cristão, beneficiado com este dom, sabe que não é dono dele, por isso mesmo une a humildade à gratidão. Existe também uma ciência puramente humana, construída com razões e conceitos, filosofias e diplomas, polêmicas e logomaquias. Paulo apóstolo diz que esta ciência incha. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Todos sabem que a primeira ciência faz os santos, a segunda faz proliferar os hereges. A ciência divina gera a unidade. A ciência humana semeia a divisão e a discórdia, forma partidos e escolas, troca a verdade pelo palpite. Comentando este evangelho, Hans Urs von Balthasar diz: tudo vem do Pai. Jesus, o revelador, agradece ao Pai por aquilo que ele mesmo possa ser. E já está previsto no plano do Pai, Jesus não irá atingir os sábios e os sabidos com sua revelação. É que estes pensam que sabem tudo e sabem melhor que os outros, mas atingirá os pequeninos, isto é, aqueles que não se abriram à teologia dos doutores da lei, assim como os pobres de espírito, como os doentes que interrogam o médico com o olhar, como as ovelhas esgotadas que não têm pastor. Uma rápida varredura na história da Igreja nos mostrará que todo o erro e desvio da doutrina recebe de início uma advertência da hierarquia. Somente a obstinação no erro dará espaço à condenação e ao anátema. Os humildes se inclinam ao magistério eclesial e permanecem no redil. O inchado prefere a excomunhão. A pobreza de espírito é, no fundo, uma permanente abertura à verdade, uma vacina contra o erro. Prossegue von Balthasar. Estes pobres possuem um espírito aberto e não entupido de mil teorias, mesmo que eles sejam desprezados pelos sabidos. Deus os reservou para os destinatários de sua revelação. O teólogo suíço ainda chama nossa atenção para um fato. Em sua humanidade e rebaixamento, o Filho, tanto como mediador do Pai, como em razão de seus próprios sentimentos, só pode ser compreendido pelos pequeninos aos quais ele se dirige. Um retiro espiritual, seguido de uma confissão geral, pode formar um bom cristão. Um curso de teologia para leigos pode gerar um bando de pavões. São Paulo, apóstolo, adverte aqueles que se baseiam em pretensas visões
deixando-se ingenuamente inchar-se de orgulho por sua mente carnal. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18b. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor ampara os humildes. Salmo 147, versículo 6. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem usar à vontade o que está nos meus endereços eletrônicos para a evangelização, hein? É o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O que estiver aqui é para a evangelização, tentar salvar os nossos irmãos que estão perdidos no mundo temporal, nesse mundo pecaminoso. Então, usem gratuitamente. Mesmo que esse texto que eu vá ler daqui a instante seja do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Mas a igreja, os padres, os bispos, os diáconos, todos eles também estão aí para evangelizar e tentar salvar almas. Santo do dia 14 de julho é São Camilo de Leles. Camilo nasceu de pais já idosos. No dia 25 de maio de 1550, no sul da Itália. Camilo não gostava de estudar e era rebelde. O pai de Camilo, apesar de seus problemas com o jogo de cartas, preocupou-se em educar o filho e o colocou na escola militar. O jovem, devido à sua grande estatura e físico atlético, era requisitado para trabalhos braçais e nunca passou de soldado por falta de instrução. Aos 19 anos, pensou em entrar para a vida religiosa, mas um tumor no pé impediu sua admissão. Ele então foi enviado para o Hospital de São Tiago, em Roma. Sem dinheiro para o tratamento, conseguiu ser internado em troca de um trabalho como servente. Com 25 anos de idade, pediu novamente para ingressar na Ordem dos Franciscanos, mas novamente não foi aceito. Camilo, já tocado pela graça, passa a cuidar de doentes como voluntário. Preferiu assistir aos doentes mais repugnantes e terminais, abandonados à própria sorte. Neles, Camilo viu o próprio Cristo e por eles passou a viver. Em 1584, constituiu uma irmandade de voluntários para cuidar dos doentes, pobres e miseráveis, depois intitulada Congregação dos Ministros dos Enfermos. Com a ajuda de Felipe Neri, estudou e vestiu o hábito negro com a cruz vermelha de sua própria ordem. Mesmo sofrendo terríveis dores nos pés, Camilo ia visitar a casa dos doentes e, quando necessário, chegava a carregá-los nas costas para o hospital. Nesta hora, agradecia a Deus a estatura física que lhe dera. Recebeu o dom da cura pelas palavras e orações, e os fiéis ricos e pobres procuravam sua ajuda. Era um homem muito querido em toda a Itália, quando morreu em 14 de julho de 1614. Foi canonizado em 1746. Em 1886 foi declarado padroeiro dos enfermos, dos doentes e dos hospitais. Reflexão. A bula da canonização enaltece a virtude da caridade de São Camilo. A caridade chegou-lhe ao extremo por ocasião da peste em Roma. Embora doente, sofrendo dores horríveis no pé, ia de casa em casa, procurando, socorrendo e consolando os pobres doentes. Numerosos são os casos em que foi visto levando às costas doentes aos hospitais, onde os tratava com o maior carinho. Oração. Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, socorrei-me na minha doença, aliviai-me as dores, fortalecei-me o ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos para purificar-me dos meus pecados. Amém.
São Camilo de Leles, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. E do dialeto de Jesus, o aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Ou Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele vai vir para julgar toda a humanidade, quem estiver vivo ou morto. Portanto, não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso, temos que estar reconciliados com Deus na volta de Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, para que quando Jesus voltar, você possa ser absolvido para entrar no céu, onde haverá felicidade em plenitude. É o paraíso que nos espera.